Sejam bem-vindos às comemorações dos 60 anos do Centro Espírita André Luiz. Esta palestra faz parte de uma série comemorativa do aniversário da nossa querida casa. O CEAL nasceu em 1º de outubro de 1960, sendo o primeiro centro espírita do Distrito Federal. Casa pioneira em Brasília, berço de inspiração para tantas outras que vieram depois. Aproveitem a palestra de hoje, realizada com muito carinho para vocês. Olá, pessoal. Sejam muito bem-vindos a mais um evento promovido pelo CEAL, Centro Espírita André Luiz, aqui em Brasília, Distrito Federal. Meu nome é Rivaldo, sou trabalhador, colaborador do CEAL já há alguns anos, atuando na educação mediúnica, atuando também no estudo sistemático da doutrina espírita. Quero desejar um feliz aniversário ao CEAL, que completa no dia 1º de outubro, 60 anos de fundação, 60 anos de existência aqui em Brasília, muitos trabalhos já realizados pela sociedade brasiliense, pela doutrina espírita, né? Por todos aqueles que buscam no centro espírita o alívio para suas dores, esclarecimento e conhecimento, para que possam fazer o seu progresso moral. Quero aproveitar também para agradecer a todos os trabalhadores e frequentadores do CEAL, e um agradecimento especial aos nossos funcionários, aos funcionários da nossa casa, que permitem que todas as atividades aqui possam ser exercidas com as condições requeridas, condições necessárias para as atividades, ainda mais no período que vivemos agora, né, onde são exigidos mais cuidados com as pessoas e com o ambiente. Então, um agradecimento muito especial ao pessoal da livraria, da manutenção, da limpeza, aos vigias, enfim, a todos os voluntários, colaboradores, frequentadores da casa que participam desse trabalho na Seara do Cristo. Antes de fazermos a nossa prece inicial, eu gostaria que você, que está nos assistindo, tivesse aí ao seu lado, próximo a você, uma garrafa d'água, um copo d'água, um jarro, o que for possível, para que esta água possa receber os fluidos que nos são oferecidos pelos nossos protetores espirituais,
pelos trabalhadores do Cristo, que sempre em que nós nos reunimos em nome do Cristo, seja para estudar a doutrina, seja para fazer o nosso evangelho no lar, seja para assistir uma palestra, como hoje, eles estão ao nosso lado, nos auxiliando no nosso discernimento, no nosso esclarecimento, para que possamos, enfim, receber os benefícios desse verdadeiro passe espiritual que é a água fluidificada ou água magnetizada. Ok? Muito bem, então, vamos à nossa prece inicial de hoje. Então, vamos fechar os nossos olhos, buscar uma posição relaxada, deixar os nossos músculos relaxarem, respirar fundo, soltar o ar vagarosamente, mais uma vez, isso. E assim vamos nos conectando ao amor do Cristo, ao amor que Ele nos ensinou, ao amor que aprendemos com o Evangelho, agradecendo pela oportunidade da vida ao nosso Criador, pela oportunidade desta encarnação, agradecendo pelo dia que vivemos hoje e rogando aos benfeitores espirituais que estejam em nosso auxílio para que possamos melhor compreender os ensinamentos que serão trazidos hoje pelo nosso amigo palestrante, que possamos assimilar os conhecimentos, para que possamos fazer da nossa caminhada uma caminhada mais suave, uma caminhada feliz. Sim, feliz, porque o Pai não nos criou para que sofrêssemos. Sabemos que a dor, volta e meia, nos visita, mas a dor, ela nos move, né? Ela nos tira da zona de conforto, nos põe em movimento, e nos põe em movimento em busca do nosso reencontro, do nosso conhecimento interior. Enfim, essa é a jornada da nossa reforma íntima e do nosso crescimento moral. Pedimos que os benfeitores estejam também ao lado do nosso palestrante de hoje, intuindo-lhe os bons pensamentos, intuindo-lhe a forma como conduzir essa palestra interessantíssima de hoje. E assim, Jesus, pedimos a sua permissão para iniciar a palestra de hoje, dizendo graças a Deus. Muito bem, já estamos harmonizados, já estamos envolvidos pela espiritualidade amiga, na verdade. Então, eu vou passar a palavra hoje ao nosso visitante, o palestrante Walid Daudi, que falará para a gente sobre o tema Caminhando com Jesus, um tema interessantíssimo e importantíssimo para que possamos fazer dessa nossa caminhada aqui na Terra uma caminhada mais suave e feliz. Vamos aproveitar então juntos a palestra de hoje? Vamos lá, passa a palavra então ao nosso convidado de hoje, Walid, fique à vontade, a turma é sua. Nossas saudações à família do Centro Espírita André Luiz, essa família pela qual temos tanto apreço e que sempre nos recebem com muito carinho e com muito amor. Nossas primeiras palavras são no sentido de parabenizar essa instituição pelos seus 60 anos de trabalho caminhando com Jesus, fundada no dia 1º de outubro de 1960, nessa semana agora completou 60 anos de muito trabalho na seara de Jesus. O tema do nosso estudo da noite de hoje é Caminhando com Jesus. E nós vamos iniciar, como gostamos de fazer, recordando uma passagem do Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. E nós convidamos a todos que estão nos assistindo pela internet para utilizarmos um recurso que Deus nosso Pai concedeu a todos nós, da imaginação, da visualização. Vamos imaginar aquela época de Jesus. Vamos voltar àquele tempo e procurar sentir essa experiência que nós vamos recordar.
há 2000 anos na Palestina. O nosso Mestre Jesus encontrava-se na cidade de Cafarnaum, no norte da Palestina. Ali foi onde ele realizou a maior parte dos seus milagres, onde ele proferiu o Sermão do Monte. E ele, então, já transcorridos 3 anos do seu ministério divino, convidou os apóstolos e alguns outros seguidores, discípulos, para que o acompanhassem numa viagem de Cafarnaum até Jerusalém, uma viagem de aproximadamente 200 quilômetros a pé, para participarem da mais importante celebração do povo judeu, que é a Páscoa. E eles fizeram essa viagem, todos os apóstolos e os discípulos, caminhando com Jesus esses 200 quilômetros e conversando com Jesus. E eles, como nós sabemos, chegaram em Jerusalém e Jesus teve aquela entrada triunfal, né, sentado sobre um jumentinho, né, as pessoas cortavam aquelas folhas de palmeiras e iam jogando no chão, que ficou conhecido como Domingo de Ramos. E Jesus vai ficar naquela semana, o domingo, a segunda, a terça, a quarta e quinta, todos os dias, fazendo as suas pregações no templo, contando as parábolas extraordinárias, curando muitas pessoas. Na quinta-feira, Jesus celebra a última ceia com os apóstolos, e na quinta-feira à noite ele é preso, na sexta-feira ele é crucificado, e no domingo ele ressuscita, né, como nós sabemos. Mas a nossa narrativa, ela vai ocorrer antes de Jesus chegar em Jerusalém. Antes deles chegarem à cidade de Jerusalém no domingo de Ramos, portanto era um sábado ou sexta-feira, eles passam por uma cidade chamada Jericó. E quando eles estavam ali em Jericó descansando, 2 dos apóstolos foram ao encontro de Jesus, os irmãos Tiago e João, acompanhados da mãe deles. E eles então estabeleceram um diálogo com Jesus, um diálogo muito importante, mas que seria objeto de um outro estudo. Ao final desse diálogo, Jesus então perguntou para aqueles 2 apóstolos, os irmãos: como é que os governantes da terra governam o povo? Eles os exploram, os dirigem e querem ser por eles servidos. Mas entre vós não será assim. Aquele que dentre vós quiser ser o primeiro, deve ser aquele que mais deve servir. Aquele que quiser se colocar numa posição de responsabilidade, deve ser o servo dos demais. E Jesus arremata dizendo: pois o Filho do Homem, referindo-se a si mesmo, né? Pois o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e para dar a sua vida por aqueles a quem ama. Então nós vemos essa passagem do Evangelho de Mateus, muito importante para as nossas vidas, né? E nós, Evangelho de Mateus, no capítulo 20, e nós elegemos 2 questões para a nossa reflexão. A primeira, Jesus declarou, né, de forma bem objetiva, né, dizendo: o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir. E aí nós perguntamos: e você veio fazer o quê aqui na Terra? E eu? E todos nós viemos fazer o quê? Jesus disse que veio servir. A segunda questão: qual o meio prático mais eficaz para nós vivenciarmos essa experiência da atual encarnação caminhando com Jesus? Então essas são as 2 questões que nos propomos examinar na noite de hoje, à luz da esclarecedora e consoladora doutrina espírita. Então vamos começar as nossas reflexões com a primeira questão. Jesus disse claramente que ele não veio para ser servido, mas para servir. E nós viemos fazer o que aqui na Terra? Claro que a resposta não pode ser outra. Nós também viemos para servir. Você que está nos assistindo encarnou aqui na Terra para servir, assim como eu, assim como todos os seres humanos. Essa
é a nossa missão. Que muitas vezes nós vemos até pessoas do nosso meio espírita, né, se perguntando: puxa, eu queria saber qual é a minha missão aqui na Terra. Naturalmente, nós usamos essa palavra missão no sentido mais amplo, né, porque a missão, de fato, são para os missionários, né, mas no sentido amplo, como tarefa, o que eu vim fazer na Terra? E a resposta é a mesma para todos nós. Você veio para servir. Eu vim para servir. E é importante esse ensinamento de Jesus, porque nós muitas vezes esquecemos disso. Nós viemos para isso. E às vezes algumas pessoas indagam: mas eu gostaria de saber o que eu vim fazer aqui, qual que era a minha missão de servir especificamente. Então, o nosso papel é de servir aonde nós estivermos colocados, no nosso lar, né? Procurar auxiliar nos trabalhos domésticos, no nosso local de trabalho. Devemos servir não somente com o objetivo da recompensa financeira, mas servirmos com espírito de cooperação, de colaboração com os companheiros que ali também trabalham, para o progresso daquela instituição, daquela empresa, porque nós já temos a consciência de que nós trabalhamos não é para as pessoas A ou B, nós trabalhamos para Jesus, seja qual for o trabalho que estamos fazendo. Também no centro espírita, né? Cooperarmos, servirmos, todas as funções são muito importantes. Das funções aparentemente mais simples, né, na recepção, na limpeza, em todos os trabalhos hoje, né, das reuniões virtuais, com as gravações dessas palestras, aqueles também que têm responsabilidade de coordenar grupos, até aqueles que estão na posição de ter que presidir os destinos da instituição. Todos estão servindo, todos estão caminhando com Jesus. E graças a Deus, nós conhecemos, né, e temos muitos amigos queridos aí no Centro Espírita André Luiz, que nós cumprimentamos na pessoa do senhor Antônio Vilela, da dona Dorinha, da nossa irmã Cibele, que nos convidou, e a todos os demais que nós conhecemos que estão seguindo essa orientação de Jesus. Que aquele que quiser ter uma responsabilidade, que seja aquele que mais deve trabalhar, que mais deve servir, né? E nós vemos o exemplo do nosso próprio irmão Antônio Vilela, né? Aos seus 98 anos, trabalhando para Jesus. Isso é muito bonito da gente ver, né? E essa casa, quantos trabalhos já realizou ao longo desses 60 anos e quantos mais trabalhos vai realizar. Caminhando com Jesus e auxiliando as pessoas a caminhar com Jesus, aprendendo a servir. E nós lembramos um outro momento em que Jesus reforçou esse ensinamento, porque às vezes alguma pessoa pode pensar assim: eu quero servir, então, já que essa é a nossa missão, nossa tarefa, é servir, mas eu queria servir uma coisa assim, de mais destaque, que seja mais reconhecido, né? Às vezes que tenha mais prestígio, né? É natural, nós seres humanos temos esse pensamento, não tem nada demais. Só que Jesus já nos advertiu. Vamos lembrar naquela quinta-feira, quando ele, naquela experiência da última ceia, né? Aquela passagem que todos nós conhecemos. O que Jesus fez? Ao final da ceia, ele levantou, pegou uma bacia com água, uma toalha, e ele lavou os pés de todos os apóstolos. Lavar os pés de uma pessoa, naquela época, era uma tarefa reservada aos servos na posição mais inferior que tinha. Era uma atividade considerada humilhante, mas Jesus não se sentiu humilhado. Ele lavou os pés dos apóstolos para ensinar que todas as formas de servir são dignas. Esta mais simples de todas elas que era naquela época. E quando ele terminou, ele olhou nos olhos dos apóstolos, que estavam impressionados com aquele ato, e perguntou a eles: vós compreendeis o que eu vos fiz? E eles ficaram assim, pasmos, né? Porque eles não compreenderam, naturalmente. E Jesus respondeu: vós me chamais de mestre e senhor, e eu sou. E eu que sou o vosso mestre e senhor, vos lavei os pés, vós também deveis lavar os pés
uns aos outros. E ele arrematou: e se compreenderdes isso e o praticares, sereis felizes. Olha que ensinamento extraordinário, né? Então Jesus diz que ele que é o mestre, ele lavou os pés, né, dos seres humanos, né, dos apóstolos. Nós também devemos lavar os pés uns aos outros. É claro que Jesus não se referia literalmente a nos agacharmos e lavarmos os pés de alguém. É o mesmo ensinamento, nós devemos servir uns aos outros. Pode até ser lavando os pés, mas existem muitas formas de servir. E servindo uns aos outros, Jesus disse assim, ele arrematou: se vocês compreenderem o que eu estou dizendo e aprenderem a servir uns aos outros e colocarem em prática, vocês serão felizes. Ele dá a receita da felicidade. Por isso que Allan Kardec, né, identificou nos ensinamentos dos espíritos superiores a caridade como a mensagem central da doutrina espírita. Fora da caridade, não há salvação, não há libertação do sofrimento, não há felicidade. Então, esse é o objetivo de todos nós, servirmos. Nós vamos fazer uma pergunta que cada um responda para si mesmo, mentalmente. Procure no seu arquivo mental identificar qual é aquela pessoa que você conhece na sua vida, pode ser na sua família, no centro espírita, onde for, a pessoa que mais serve, que você identifica, ela está sempre procurando auxiliar os outros de alguma maneira. Procure ver quem é essa pessoa que mais serve que você conhece. Agora nós vamos fazer uma segunda pergunta. Procure identificar, no meio das pessoas que você conhece, na família, amigo, no centro espírita, qual é a pessoa que você considera mais feliz. Nós temos certeza que para muitos é a mesma pessoa. Aquele que se identificou com o que mais serve é a pessoa mais feliz que você conhece. Isso aconteceu comigo quando eu fiz essa pergunta. Então vamos para a segunda questão. Qual o meio prático mais eficaz para vivenciarmos essa experiência dessa encarnação caminhando com Jesus? Então, um meio prático, o primeiro deles, naturalmente, é esse que acabamos de nos referir, é a caridade. Aquele que vivencia a caridade como uma rotina na sua vida, no dia a dia. A caridade não é aquela ideia da gente, eu vou lá no domingo fazer a caridade no centro espírita. A caridade é uma forma de viver a vida. E Allan Kardec, como percebeu a importância tão grande que os espíritos estavam colocando nessa questão da caridade, ele fez uma pergunta específica sobre isso, né? Então ele perguntou aos espíritos superiores, está no livro, o livro dos espíritos, né? Qual o verdadeiro sentido da palavra caridade, como a entendia Jesus? E os espíritos superiores responderam: olha, o verdadeiro sentido da caridade, no entendimento de Jesus, são três coisas: benevolência, indulgência e perdão. As iniciais dessas três palavras formam uma sigla para nos ajudar a memorizar o BIP, né? Benevolência, indulgência e o perdão. Nós temos que praticar isso. Aí quem pratica a caridade está caminhando com Jesus, e quando nós fazemos o bem, nós atraímos para nós os espíritos superiores, e eles estão ligados com Jesus, então nós ligamos também a Jesus. Então vamos passar rapidamente por essas três orientações: a benevolência, a indulgência e o perdão. O que é a benevolência? É fazer o bem aos outros. Qualquer tipo. Nós podemos fazer o bem pelo pensamento, com as palavras ou com as ações. Pelo pensamento. Por exemplo, fazemos orações pelos outros, pelas pessoas, pelo pensamento. Nesse período da pandemia, orarmos por todos aqueles que estão sofrendo, por aquelas pessoas que tiveram a experiência de ter um familiar que desencarnou e que está sofrendo. Vamos orar por todas essas famílias, não só por aqueles que conhecemos, por todo o planeta, né? E vamos usar o pensamento para fazermos visualizações criadoras, imaginarmos cenas. Vamos imaginar, por exemplo, Jesus
com seus braços estendidos sobre o planeta Terra, saindo uma linda luz das mãos de Jesus, uma luz divina, curadora, descendo sobre toda a humanidade, iluminando e abençoando a todos os seres humanos. Olha que maravilha, nós estamos usando só o pensamento. Com as palavras, né? Com as palavras, todos nós podemos praticar a caridade, do estímulo, de pegarmos um telefone. Nesse período da pandemia, muitas pessoas estão, às vezes, tristes, às vezes deprimidas, e a gente vai ligar para aquela pessoa, jamais para reclamarmos de nada, mas para levarmos uma palavra de otimismo, de esperança. Olha, tudo isso vai passar. Vamos aproveitar, já que a gente está em casa, para aprendermos coisas novas com a família, vamos orar mais, vamos fazer mais o culto no lar. E aquela pessoa que às vezes estava num estado assim, né, meio de desânimo, ela se anima. E o espírito Neio Lúcio, no livro Jesus no Lar, ele ensina que a caridade com a palavra, levar um estímulo ao outro, é uma das caridades mais importantes que tem. Olha só, com a palavra. Nem a pessoa que está sem esperança, está triste, e você conversa com ela, no final ela está rindo. Isso é uma grande caridade. Uma pessoa que estava desanimada, e depois de você conversar com ela, ela está animada. E todos nós, todos que estão nos assistindo nesse momento, todos nós somos capazes de fazer isso. Nós precisamos deixar esse impulso de fazer o bem, né, nos tomar, e ligarmos para as pessoas que conhecemos, né? Fazer o diálogo fraterno. E também a benevolência pelas ações, com as mãos. Nós estamos vendo tantos gestos bonitos, né? Jovens que estão sendo voluntários para fazer compras, por exemplo, para as pessoas idosas que não podem se expor. E são cenas lindas que a gente vê, jovens espíritas, com evangélicos, com católicos, com ateus. Ninguém pergunta a religião do outro. Vamos nos juntar aqui, vamos fazer alguma coisa. Nós precisamos fazer alguma coisa. E nós vemos que no meio dessa pandemia está sendo forjada uma geração de jovens conscientes, jovens que querem fazer diferença, que estão trabalhando pelo bem da humanidade como um todo, como voluntários para vários trabalhos. E não estão pensando em reconhecimento, em nada. Eles sentem essa necessidade. São esses jovens que vão fazer esse mundo novo que nós estamos sonhando, porque uma nova consciência está surgindo de responsabilidade social. Então, essa é a benevolência. E a indulgência? A indulgência é a tolerância com as imperfeições dos outros. Então, à medida que a gente for praticando a indulgência, uma pessoa, às vezes, um familiar, levanta a voz contra a gente, né? Então, é o momento a gente praticar a indulgência. Falar, nossa, a minha esposa hoje, ou meu marido hoje, ele não está bem, porque ele não costuma ser assim. Ou, às vezes, um colega de trabalho fala uma frase ríspida. Então, às vezes, a gente fica melindrado, fica revoltado. A indulgência nos convida a olhar, nossa, esse meu amigo não está bem. Alguma coisa deve ter acontecido. Eu vou orar por ele. E assim que ele estiver mais calmo, vou procurar um diálogo fraterno. Essa é a sabedoria da indulgência. Então, a gente não fica toda hora se alterando, sofrendo porque alguém falou isso, alguém usou um tom de palavra, e o nosso humor fica subindo e descendo. A indulgência é aquele equilíbrio que a gente vai alcançando aos poucos. E o terceiro, o perdão. O perdão é uma grande caridade. Segundo os Espíritos, no livro O Evangelho segundo o Espiritismo, é a caridade mais meritória que existe. Por quê? Porque é a mais difícil. Mas é muito importante. Temos a consciência que o perdão também é uma caridade. Porque aquele que não perdoa, ele carrega sobre os seus ombros um fardo muito pesado. Você imagine carregar um fardo por muitos dias, semanas, meses, anos. Então aquilo vai fazendo a pessoa ficar cansada, vai drenando a energia. Então quando nós perdoamos, eu já ouvi amigos dizer, nossa, olha, eu me reconciliei com fulano, parece que eu tirei uma tonelada de peso do meu ombro, eu estou me sentindo leve, eu estou bem. Olha que extraordinário, né? É assim mesmo. O perdão é um remédio que nós damos para o outro para curar a nós mesmos. O perdão é um remédio que damos para o outro, mas para curar a nós mesmos. Nós ficamos curados.
tiramos aquele ressentimento. Então, a única pessoa que pode curar a si mesmo, naturalmente, somos nós. Ninguém pode tirar aquilo dentro de nós. Então, o perdão é a terceira característica, né, dessa caridade, que é o BIP. Benevolência, com o pensamento, com as palavras, com as ações. A indulgência, que é a tolerância com os erros dos outros, reconhecendo que as pessoas às vezes não estão bem, elas fazem coisas porque não estão bem. E o perdão, que é tão importante para trazer um alívio para as nossas próprias almas. Então essa é a primeira, o meio prático para caminharmos com Jesus, a prática da caridade. E o segundo é nós lembrarmos de Jesus todos os dias. Não é só no dia que a gente vai na reunião no centro espírita, como a gente fazia às vezes, né, a gente ia na igreja. Jesus nós temos que lembrar, pensar nele todos os dias da nossa vida. Quando a gente abre os olhos, quando a gente acorda, a primeira imagem que deve vir é de Jesus. E agradecer a ele porque a gente está vivo. Agradecer a ele o dom da vida. Conversar sobre Jesus com os familiares. Recordar as imagens do Evangelho, que já estão, às vezes, registradas em filmes ou em livros, quando a gente lê o Evangelho, a gente cria aquela imagem. Rememorar essas imagens, né? Tem a sabedoria que diz, recordar é viver. Quando a gente recorda aquela imagem, nós estamos vivendo aquela imagem. Falar de Jesus todos os dias. Uma frase que seja. Abrir o Novo Testamento, ler uma frase de Jesus. Isso nós estamos caminhando com Jesus. E Jesus assegurou a todos nós, lá na última ceia, né, quando ele lavou os pés, se vocês entenderem o que eu estou dizendo e colocarem em prática, sereis felizes. No entanto, há uma coisa curiosa acontecendo. Muitos de nós estamos praticando caridade, estamos ajudando as pessoas, estamos falando com Jesus todos os dias. E claro que a gente se sente bem, porque na hora que a gente faz isso, já traz um bem-estar. Mas às vezes a gente não está sentindo uma vida assim feliz. A gente não está sentindo uma alegria de viver. Mas o que está acontecendo? Eu estou seguindo as orientações espíritas, seguindo as orientações de Jesus, mas alguma coisa não está funcionando muito bem. E aí nós queremos falar sobre uma característica nossa humana, que a maioria de nós tem, eu tenho, lutando, vigiando ela, que é um bloqueador de felicidade. Olha, a gente pratica caridade a semana inteira no centro espírita, a gente conversa com Jesus, lembra de Jesus, aí chega e fala, puxa, mas eu não estou sentindo minha alma radiante, eu não estou sentindo aquela alegria de viver, a felicidade que Jesus prometeu. Porque existe um bloqueador de felicidade. Um bloqueador de felicidade, que nós mesmos bloqueamos. Qual é esse bloqueador de felicidade? Que é um vício da alma. É um vício milenar. E que nós temos que trabalhar muito para eliminar esse bloqueador de felicidade. É a reclamação. A lamentação. Cada um examine a si mesmo, ou pergunte a si mesmo. Eu reclamo muito, pouco, mais ou menos? Com frequência? Pois a reclamação, a lamentação, ela coloca a nossa mente numa frequência diferente da felicidade. Então os espíritos de luz, Jesus, mandam as experiências de prazer, de felicidade, está na nossa frente, a gente não consegue receber, porque nós mesmos estamos irradiando um bloqueador de felicidade, que é a lamentação. Então é preciso que nós tomemos consciência da gravidade desse vício que nós temos, que é de reclamar da vida, lamentar. Às vezes a gente faz sem pensar. Agora, por exemplo, o clima está quente, a gente fica, nossa, mas está quente demais. A gente sabe que está quente, todo mundo sabe que está quente, mas quando a gente fala, parece que fica mais quente, né? A gente vai estar muito quente, está muito quente. Aí vai começar a chover daqui uns dias. Os 2 primeiros dias a gente fica quietinho, aí depois a gente já começa, nossa, mas está chovendo demais. A gente começa a reclamar da chuva. Aí a gente reclama disso, reclama daquilo. Então, qual é o meio para nós vencermos a reclamação? É vivenciarmos a prática da virtude contrária à reclamação. Qual é a virtude contrária à reclamação? A gratidão.
Quanto mais a gente agradecer a Deus, a Jesus, ter esse hábito de agradecer por tudo, quanto maior a gratidão, menor a reclamação. Então, a nossa mente vai se ocupando com essa vibração da gratidão. Nós, às vezes, reclamamos por aquilo que a gente não tem ainda, que é pouco, e não agradecemos pelo muito que a gente tem. Então, vamos treinar a nossa mente a agradecer na hora que a gente acordar. Jesus, muito obrigado porque eu estou encarnado. Obrigado porque eu respiro esse ar maravilhoso. A gente olha pela janela, obrigado por esse céu lindo, obrigado pelo sol, à noite, muito obrigado, Jesus, pela lua, pelas estrelas. Obrigado, Senhor, pelo alimento que eu tenho, pela água, pela roupa, pelo teto que eu tenho para me proteger. Obrigado, Senhor, pelos amigos, pelo centro espírita, pelos pássaros que cantam, pelos amigos que eu tenho. Obrigado, Senhor, pelo meio de transporte, pelos hospitais, pelo medicamento. Olha, se a gente começar a prestar atenção, é tanta coisa que a gente tem para agradecer que não vai sobrar tempo para reclamar. Mas nós temos que desenvolver esse hábito para substituir o vício da lamentação. Então, precisamos, todos nós, meus irmãos, desenvolvermos essa capacidade de caminhar com Jesus, praticando a caridade, não num dia da semana, mas como um hábito diariamente, né? Fazendo o BIP, a benevolência, a indulgência e o perdão. Vamos falar de Jesus todos os dias, lembrar de Jesus, ler Jesus, pensar em Jesus. Isso vai nos manter em sintonia com Ele. E vamos irradiar a gratidão. E a gratidão, ela precisa ser não só verbal, mas ela tem que ser sentida. Quando a gente olhar uma árvore bonita, a gente se encantar. Então, quando a gente se encanta pelas belezas, pela beleza das pessoas, pela beleza dos trabalhos realizados, como no Centro Espírita André Luiz, a gente se encanta, é uma gratidão. Então, a nossa alma vai se educando, nós temos que educar a nossa alma para a gratidão. E à medida que a gente ampliar a gratidão, essa felicidade prometida para Jesus, para quem está caminhando com Ele, vai começar a ser percebida, vai ser mais sentida. E muitos de nós, para conduzirmos a nossa conclusão, poderão exclamar, puxa, mas essa é uma proposta muito bonita, maravilhosa, mas eu também estou com problemas. Eu também estou com minhas dificuldades. Como é que eu vou mais dedicar para praticar a caridade para o outro? Mas essa é exatamente a orientação de Jesus. Mesmo você tendo suas dificuldades, às vezes está com dificuldade para aquela continha no final do mês, está com dificuldade de relacionamento com alguma pessoa, está com alguém doente, a solução é a mesma, praticar a caridade. É a mesma recomendação. Mas como? O Espírito Emmanuel, o benfeitor espiritual do Chico Xavier, ele transmitiu uma mensagem maravilhosa no livro Fonte Viva, que tem o título Estímulo Fraternal, onde ele confirma o ensinamento de Jesus na última ceia. Ele diz assim: quando conseguires superar as tuas aflições para criar-te a alegria dos outros, a felicidade te buscará onde estiveres. Olha que maravilha. O que ele quer dizer? Quando nós conseguimos pegar os nossos problemas, que todos nós temos, gente. Às vezes a gente pensa que só nós estamos tendo problema. Todos os seres humanos da Terra têm. Quando a gente conseguir deixar o nosso problema um pouquinho de lado e prestar atenção na necessidade dos outros, e a gente levar a alegria para os outros, aí ele diz, a felicidade vai te buscar aonde? Onde você estiver. Então, o Emmanuel reforça esse ensinamento de Jesus, da importância de fazermos o bem ao próximo, e quem faz isso está caminhando com Jesus, porque essa foi a proposta de Jesus. Eu não vim para ser servido, mas para servir. E se Ele, que é o Mestre e Senhor, veio para servir, não tenhamos a menor dúvida que essa também é o nosso compromisso na Terra. Todos nós viemos para servir, para auxiliar o outro, para levantarmos aquele que está caído, para consolarmos aquele que está triste, para levar alegria àqueles que estão sofrendo. Então essa é a nossa mensagem nesse estudo de comemoração dos 60 anos
do Centro Espírita André Luiz, e gostaríamos de concluir repetindo mais uma vez a frase do Emmanuel. Quando conseguires superar as tuas aflições para criardes a alegria dos outros, a felicidade te buscará onde estiveres. Muita paz para todos e a nossa gratidão. Graças a Deus. Nossa, que tema maravilhoso é esse, não é mesmo, pessoal? Que tema bonito, que tema importante para a nossa caminhada aqui na Terra, para que possamos melhor aproveitar esta encarnação que nos foi concedida por Deus, para que pudéssemos colocar à prova aqueles compromissos que nós assumimos ainda lá na erraticidade, né? Como é bom ter acesso às informações, aos esclarecimentos que foram trazidos com tanta propriedade pelo nosso palestrante, nosso colega Walid Daud. Então, muito obrigado a você, Walid, pela oportunidade de estar presente conosco, de nos ofertar esse ensinamento que nos foi passado hoje. Um agradecimento também a você que nos assiste, que dispôs desse tempo para assistir uma palestra, para dedicar um tempo ao seu autoconhecimento, ao conhecimento da doutrina espírita, ao conhecimento dos ensinamentos do Cristo, né? É muito importante nós conhecermos os ensinamentos do Cristo para que possamos, então, seguir os ensinamentos do Cristo. Precisamos compreender, né, quais são os ensinamentos, o significado de cada capítulo do Evangelho. Precisamos conhecer com certo grau de profundidade para que possamos compreender como isso é importante nas nossas vidas, não é verdade? E aí, a partir dessa compreensão, começamos a vivenciar o Evangelho. Ok? Então, vamos nos preparar para a prece do encerramento de hoje. Eu peço que mantenham aquela aguinha próximo de você, tá? Para que a gente faça agora a prece de encerramento e aí damos os recados finais de hoje, ok? Então vamos mais uma vez fechar os nossos olhos, nos reconectarmos ao nosso espírito protetor, nosso anjo guardião, aos nossos mentores, aos espíritos familiares, protetores. Vamos pensar em todos aqueles que nós amamos e todos aqueles também que eventualmente precisamos ainda aprender a amar. Sim, ainda precisamos aprender a amar. O amor que o Cristo nos ensinou, o amor pleno, ainda não alcançamos. Mas a partir do momento em que nós nos colocamos à disposição dos conhecimentos, a partir do momento que nos dispomos a fazer processo do autoconhecimento, da autocrítica, começamos a perceber, então, quais são as virtudes que já conquistamos e quais são os vícios morais arraigados ainda, que trazemos das nossas existências anteriores e que precisamos tratá-los. E assim, com a segurança do conhecimento que a doutrina espírita nos dá, nos esclarecendo, nos orientando, nos mostrando o caminho que está no Evangelho, podemos então fazer esse processo da reforma íntima, da reforma interior e fazer a nossa caminhada mais leve. Então pedimos mais uma vez, mestre amigo, que esteja conosco logo mais, quando formos desdobrar no sono do corpo físico, para que, se for do nosso merecimento, possamos mais uma vez estarmos reunidos em Teu nome, seja para estudar um pouco mais, seja para desempenhar qualquer trabalho, o mais humilde trabalho na Tua seara, Mestre. Pedimos que abençoe a cada um daqueles que assistiram a esta palestra, que abençoe o nosso palestrante da noite,
que abençoe a todos aqueles que não puderam, por alguma razão, estar presente, compartilhar esse momento conosco. Leve essa luz, Senhor, em todas as direções, para toda esta humanidade. E assim, com o coração agradecido, pedimos a sua permissão para encaminhar o encerramento do evento desta noite, dizendo acima de tudo, Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso santo nome, venha a nós o vosso reino, e seja feita a tua vontade, Pai, assim na terra como em todo o universo. O pão nosso de cada dia nos dai hoje e sempre, Senhor. Perdoe as nossas ofensas, à medida que aprendemos a perdoar aqueles que nos têm ofendido. Não nos deixe cair em tentações, livre-nos, Senhor, de todo mal, do mal que ainda possa existir em nós, porque são teus o reino, o poder e a glória para todo sempre. Rogamos ainda que a espiritualidade amiga deposite nas águas os fluidos magnéticos, benfazejos, necessários para o nosso reequilíbrio, para o equilíbrio de todos os nossos centros de forças, para auxiliar em nossa saúde física e espiritual. Assim seja. Muito bem, estamos chegando ao final de mais um encontro. Quero lembrá-los que essas palestras acontecem sempre de forma virtual, todo domingo às 17 horas e às quartas-feiras às 19h30, no Facebook e no YouTube, ok? Então, mais uma vez, muito obrigado pela sua presença e nos encontramos logo mais, no outro dia, no próximo encontro, na próxima palestra. Um abraço a todos, fiquemos com Deus. Olá, amigos do Centro Espírita André Luiz. O CEAL agradece àqueles que deram a sua contribuição para que a obra de ampliação do espaço físico fosse executada. Solicitamos que os nossos colaboradores continuem nos apoiando para que possamos cumprir nossos compromissos com os salários dos funcionários que cuidam da manutenção e segurança da nossa casa e também com as despesas com água, energia elétrica, material de limpeza, etc. As doações podem ser de qualquer valor e podem ser via conta bancária ou na Secretaria do CEAL pela manhã. Mais informações no site www.cealdf.org.br. O CEAL conta com a sua contribuição.